Passamos a apresentar... Renúncia, minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Padre Damiano, acredito na grandeza de sua complacência, mas lamento profundamente ter de contrariar seu generoso coração. Admito ser o celibato uma exigência tirânica, mas ninguém deverá eximir-se dos compromissos assumidos conforme os desígnios de Deus. Quem sabe esta condição atual de Carlos não seja uma repetição de experiências pregressas? Quem sabe ele tenha vivido em outras épocas e tenha cooperado em suas quedas? Será que não estamos agora sofrendo as consequências de nossos erros? Mesmo que assim não fosse, os desígnios de Jesus são sublimes e insondáveis. E confesso, mamãe, que tenho sim uma enorme afeição por Carlos. Acredito não sermos os únicos a sofrer. Outras almas, tão sinceras quanto as nossas, também estarão sofrendo e confiando na bondade do Mestre Jesus. A convicção com que Alcione se expressava demonstrava sua elevação espiritual e firmeza dos raciocínios quando Carlos interveio. Teus pareceres demonstram tua bondade, mas vejo que minha renúncia dos meus votos é um ato de coragem e fidelidade espiritual. Sim, Carlos, para o mundo. Mas a verdadeira coragem onde estaria? Na escandalosa decisão de um dia? Ou no sagrado cumprimento dos votos feitos para uma vida inteira? Alcione, não sou o primeiro e nem o último a pensar nisso. Outros renovaram suas concepções e mudaram o roteiro dado às imposições de que eram vítimas. Renovar concepções é um dever nobre de toda criatura. Mas um pai somente se engrandece quando eleva consigo todos da sua casa, nunca deixando a família ao abandono. Carlos, um sacerdote de Cristo, ainda que incompreendido no mundo, deve ser sempre um pai. Quanto a mudar de roteiro é outra coisa que merece atenção especial. É justo que um passageiro desta ou daquela embarcação troque de navio em pleno mar, acreditando abreviar a viagem. Mas que dizer de um comandante que assim procede com os que nele confiam? Não será melhor permanecer tanto nas rotas perigosas como nas ondas mansas? E que é nossa vida neste mundo senão uma viagem para esferas mais altas? Dia virá que chegaremos ao porto da verdade e é primordial que cumpramos o dever até o fim. Os maus padres hão de desaparecer quando os sacerdotes inteligentes e devotados tiverem a coragem da renúncia a benefício da Igreja, ficando no serviço por amor aos necessitados e indefesos que Jesus lhes confiou. Creio que as explicações da menina Alcione nos vêm de mais alto. Por isso acredito que a lua do dia de Pentecostes está presente no mundo. Meu filho, pela boca de tua eleita, Jesus te envia a mensagem salvadora. Entre o capricho e o dever, não hesites. Após esse encontro na casa de Madalena, a assembleia se dispersou. Carlos Clenaghan despediu-se de Alcione com lágrimas nos olhos. Padre Damiano nunca estivera tão impressionado com tudo que ouvira, especialmente sendo da boca de uma jovem tão grande compreensão do sofrimento e do destino. Os dias foram passando e Carlos ia esquecendo suas pretensões em relação à pretendida. O tempo foi passando. Para Madalena Villamil, o seu intento de ir para a América ainda a perseguia. Abraçar os Davenport e saber mais sobre o naufrágio de Cirilo. Temia morrer e deixar a filha desamparada. Casamento para ela era mais complexo do que poderia supor.
Quanto a Rob, o filho adotivo, não esperava muito, mas preocupações em deixá-lo sem amparo. Talvez os irmãos de Cirilo poderiam ajudá-los. A volta a Paris trazia-lhe recordações doces e amargas, mas ante a situação da filha com o jovem Carlos, era necessário que ambos se afastassem. Nesse interregno, eis que o padre Damiano interveio. Madalena, minha filha do coração, reconheço quão duras são as tuas expectativas, mas penso que a felicidade de Alcione e Robi justificam teu sacrifício, e receio que meu sobrinho fará novas investidas para conquistar sua filha. Acato vossa opinião, meu amigo, mas penso que Paris está tão distante. Mas no que diz respeito à viagem à América, de França a Inglaterra, nos oferecem facilidades. É verdade, padre, tendes razão. Vamos refletir mais no caso. Além de que a distância sempre foi o melhor remédio para as feridas do amor. Alcione, ao saber da iniciativa da mãe, exultou de alegria. No entanto, para o padre Carlos, a notícia chegou-lhe com grande espanto. Madalena vendeu a chácara para os Estigarribias. Dolores e João de Deus partiram para a colônia. Na véspera da separação, o jovem padre procurou Alcione e fez mais uma investida de seu amor por ela e falou: Alcione, não sei se poderei suportar o cativeiro que me encontro. Sou como um pássaro engaiolado, ansioso por liberdade. Somos escravos de Cristo, Carlos. Tudo farei para vivenciar as verdades que me ensinastes. Mas se um dia eu modificar meu roteiro, irei buscar-te onde estiveres. Espero que nunca interfiras no que Deus designou, pois suponho que deveremos aguardar nossa aventura entre as luzes do céu. Na manhã seguinte, deram-se as últimas despedidas. As lágrimas foram inevitáveis, e a carruagem partiu aos trotes dos animais. Depois de longo tempo de viagem desde Ávila, Galiza, Vigo e o porto de Avre, eles enfrentaram os maiores incômodos até finalmente Paris. Padre Amâncio, da confraria dos agostinianos e companheiro de Padre Damiano, foi quem os recebeu. Madalena e os filhos instalaram-se numa modesta casa no bairro de São Marcelo. Padre Damiano ficou num apartamento no presbitério de São Jacques. Padre Amâncio, após alguns dias, conseguiu que Luísa, uma senhora de idade e desamparada, se tornasse a nova serva para os Villamil. Padre Damiano adoecia dos pulmões, e Madalena, com seus pés enfermos, sofria as angústias da família sem trabalho, pois as economias esgotavam-se. Alcione saía à procura de trabalho através das amizades antigas de Madalena, mas em vão. Padre Amâncio, sabendo dos dotes da jovem Alcione, como costurar, bordar e ensinar música, enviou-a a uma costureira que, após observá-la criteriosamente, sentenciou: Lamento, mas não é possível utilizar seus serviços, por enquanto. Mas por que, madame? A sua dificuldade de pronúncia com a língua francesa. Mas para costurar não preciso falar fluente. Acontece que a freguesia exige recursos verbais. Madame, talvez a senhora tenha razão, mas eu preciso trabalhar. Minha mãe, meu irmão e as despesas da casa dependem de mim. Por favor. Estamos apresentando Renúncia. Voltamos a apresentar Renúncia. Voltamos a apresentar Renúncia. Infelizmente, minha menina, não posso atendê-la. Mas não é só a costura que lhe poderá valer.
Há muitas moças da tua idade ganhando a vida em Paris, com menores esforços. Alcione sufocou as lágrimas e, com o coração dilacerado, voltou à casa aos prantos. A mãe esperançosa indagou-lhe. E então, filha, conseguistes o trabalho? A oficina me admitirá por esses dias. Ai, graças a Deus, minha filha. Para ti as coisas são bem melhores do que foram para mim. Quando mamãe adoeceu aqui em Paris, eu rogava favores e tu pedes trabalho. As falsas amigas de mamãe nunca nos ajudaram. Mãezinha, por que recordar coisas tristes? Deus não esquece seus filhos. Logo o padre Damiano vai melhorar e arranjará serviço musical para Rob lá na igreja. E a senhora, assim que melhorar, poderemos fazer bordados em casa, não é? Oh, minha filha, teu otimismo é contagiante. Mas o padre Amâncio aqui esteve durante sua ausência e disse que o padre Damiano está muito mal. O médico que o atende deu-lhe poucos meses de vida. Sem ele, fica liquidado o projeto de viagem à América. Não diga isso, mamãe. Nas noites mais escuras, a esperança é um raio mais forte. Mamãe, acho que vou visitar o padre Damiano. Ele pode estar precisando de alguma coisa. O que a senhora acha? Vá sim, filha. Assim teremos notícias mais claras. E assim Alcione se dirigiu para lá, onde o padre já estava para ser transferido para a ala dos indigentes na Casa de Misericórdia, pois seus recursos eram nulos. Custaria-lhe 200 francos para permanecer em São Jacques, pois cobriria as despesas de utensílios e de um serviçal. A jovem pensou. Tenho de conseguir essa quantia, senão terei de levá-lo para minha casa. Mas como cuidar de 2 enfermos? Minha mãe e ele... Ah, meu bom Jesus, só vós haveis de prover uma solução. Confio e espero em vós. E Alcione pôs-se a caminhar pelas ruas parisienses a caminho de sua casa, quando notou que um cego cantava à porta da igreja de São Marcelo para ganhar a vida. Daí teve uma ideia e apressou-se para chegar em casa. Filha, como está o nosso querido padre Damiano? Pelo seu semblante alegre, ele não deve estar mal, não é? Seu estado ainda é grave e inspira cuidados, mas achei-o calmo e otimista. Que há, minha filha? Tu irradias ânimo e satisfação. Diga-me o que realmente está acontecendo. É que fui avisada que amanhã poderei comparecer ao trabalho. Não é maravilhoso? Ah, graças a Deus. Bendita a hora em que aprendeste a costura. Preciso contar ao Rob sobre meu plano. Vou conversar com ele no quintal. E então, Rob, concordas? Um concerto? Opa! Elas não podem ouvir nossa conversa. Cantaremos só amanhã, porque depois é possível que teremos trabalho para nós. Mas, mana, precisamos ensaiar. O que diremos à mãe? Para justificar o ensaio para o concerto no dia seguinte, Rob pediu à mãe adotiva para tocar alguma coisa enquanto Alcione cantaria para a distração de Madalena e sua serva. E cantaram por horas a fio e o ambiente alegrou-se. A genitora sorria encantada. Na manhã seguinte... Mamãe, vou a trabalho, mas logo voltarei para a refeição. E à tarde eu quero que liberes o Rob para acompanhar-me, pois deverei regressar mais tarde, à noite. A senhora permite? Claro, filha. E lá se foi caminhando pelas ruas e praças, estudando um local apropriado para o concerto mais tarde. Já exausta, parou diante do templo de Notre-Dame e entrou. Alcione, de joelhos, pôs-se a orar com fervor e... É aqui. Nada melhor que o adro da casa consagrada à Mãe Santíssima. Agora volto para casa para a refeição e com muito cuidado, Rob e eu retiraremos o instrumento sem que a mamãe e a criada percebam. E assim foi feito. Antes de iniciar o concerto, Alcione adentrou o templo e de joelhos invocou o auxílio do alto e a intercessão da Mãe Santíssima.
Meu amado Jesus, rogo-vos mais uma vez o seu preciosíssimo auxílio em prol desta causa justa, para conseguir a quantia suficiente para as despesas com a saúde do Padre Damiano. Pai nosso que estais nos céus. Ao entardecer, quando os transeuntes afluíam ao templo, as primeiras notas musicais preludiavam o crepúsculo. Alcione começou a cantar com tanta harmonia e sentimento que as pessoas se aglomeravam e a cada canção era aplaudida freneticamente. Anoitecia, e 2 padres generosos mandaram acender tochas para que o concerto se prolongasse até mais tarde. Entre os ouvintes surgiu o comentário que parecia uma cotovia ao lado de um morcego. Quase 100 francos já eram coletados. Rob, já um pouco cansado, mas Alcione sempre motivando-o a continuar, lhe dizia: Vamos, Rob, anima-te. Lembre-se de mamãe e do Padre Damiano. É isso mesmo, minha querida mana. Vamos em frente. Enquanto Alcione cantava no seu sotaque espanhol, velhas modinhas francesas, a poucos metros dali parou uma carruagem de família abastada. Um senhor aparentando mais de 50 anos, sem os ter, desce do coche, estendendo o braço a uma senhora magra e abatida. E achegaram-se para ouvir aquela que encantava a todos ali, e pensou: É incrível. Essa moça é o retrato de Madalena. Vamos embora daqui. É uma simples cantora de rua. Não. Se queres ir, vai-te e manda meu carro depois. Isso não! Eu fico aqui contigo. Logo em seguida, Alcione cantou uma velha música espanhola e Cirilo, não se contendo, levou a mão ao peito e, como num sufoco, disse à companheira: Susana, lembras-te do carrossel em junho de 1662? Não era esta uma das melodias de Madalena? Acabamos de apresentar Renúncia, minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel.